você aí que vai prestar o concurso público Sede Santa Catarina 2024 para o cargo de professor de séries iniciais, eu preparei aqui questões só sobre teorias da aprendizagem, inclusão escolar e alfabetização e letramento. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Heloísa Santelena, sou professora, estou na área da educação há quase 10 anos. Criei esse canal Pedagogia Aditivada para você que quer sim se efetivar na área da educação. Já te peço aqui para se inscrever no canal. Se você já é inscrito, dá um like que isso impulsiona o vídeo e faz o canal crescer. Aqui no canal Pedagogia Aditivada, o nosso foco é exercitar e a nossa meta é gabaritar. Questão número 1. Dentro do conceito de aprendizagem e desenvolvimento humano proposto por Henri Vallon, a afetividade desempenha um papel crucial e está intrinsecamente ligada ao processo cognitivo. Nesse contexto, analisa as proposições a seguir. Então, está pedindo do teórico Henri Vallon. Lembre-se que Henri Vallon, os 3 aspectos de desenvolvimento que ele leva em consideração: o aspecto psicomotor, cognitivo e a afetividade. E ele é da teoria sociointeracionista. Vamos lá? Primeiro, o processo de desenvolvimento proposto por Vallon apresenta uma sequência linear, sem possibilidades de regressões? Não. O processo de desenvolvimento de Vallon apresenta um desenvolvimento em espiral. Então, avança e tem retrocesso. Então, essa aqui está incorreta. A teoria da afetividade de Vallon preconiza a integração de dimensões psíquicas, como a motora, a afetiva e a cognitiva. Correto. A 2 está correto. 3. Para Vallon, a aprendizagem é uma experiência individual dissociada de contextos sociais e afetivos? Errado. É uma experiência coletiva associada de contextos sociais e afetivos. Então, 1 e 3 estão incorretas. É correto o que se afirma em letra C, é o gabarito da questão 1. Questão número 2. De acordo com Levi-Vygotsky, o desenvolvimento da criança é influenciado por interações sociais e pelo contexto cultural. Um conceito importante em sua teoria é a zona de desenvolvimento proximal. Assinale a alternativa correta. Então, lembre que Levi-Vygotsky tem a zona de desenvolvimento real, que é o que a criança já consegue fazer sozinho, e a zona de desenvolvimento potencial, que ela vai ainda conseguir fazer. E no meio dessas, no intermédio dessa, tem a zona de desenvolvimento proximal, que é o que está pedindo a questão. Então, vamos lá. A. Denota o momento em que a criança ultrapassa a fase de desenvolvimento real e entra na etapa de desenvolvimento potencial sem a necessidade de auxílio do educador? Errado. Na zona de desenvolvimento proximal, é com necessidade de um auxílio de um educador. B. Representa o espaço entre o que a criança já é capaz de fazer de forma independente e o que ela pode alcançar com a ajuda e orientação de um adulto mais experiente. É isso mesmo que é a zona de desenvolvimento proximal. C. Indica o estágio de desenvolvimento em que a criança não consegue realizar uma tarefa mesmo com o auxílio de um adulto? Errado, ela consegue sim com o auxílio de um adulto. D. Refere-se à fase do desenvolvimento em que a criança se encontra imersa em situações fictícias e imaginárias não correspondentes à realidade? Nada a ver isso aqui, né? Então, questão número 2, o gabarito é letra B. Questão número 3. De acordo com, aí temos uma lacuna para preencher, todo organismo vivo, quer seja uma ameba, um animal ou uma criança, procura manter um estado de equilíbrio ou adaptação com o seu meio, agindo de forma a superar perturbações na relação em que ele estabelece com o meio. O processo dinâmico e constante de o organismo buscar um novo e superior estado de equilíbrio é denominado equilibração majorante.
Lembre-se lá na teoria de Piaget, que ele fala da equilibração, do desenvolvimento cognitivo, na questão da acomodação e da assimilação. Então, aqui assinale a alternativa que correta, preencha a lacuna, certo? Então, é aqui, ó, Piaget, né? Piaget que fala da teoria da equilibração. Por que que não é a A, que é o Dill aqui, ó, Johnny Dill, né? Que é aquele filósofo norte-americano, representante da corrente pragmática. O Freud, que é o pai da psicanálise, né? Então, também não. Skinner, que é o teórico representante da teoria de comportamentalismo, punição, recompensa. Conte, que é o responsável, referência na escola positivista, que fala da educação, da formação integral, né? Então, não seria. Então, questão 3, letra B, Piaget. Questão número 4. De acordo com a lei 13.146, essa lei aqui, ó, de julho de 2015, então é a Lei Brasileira de Inclusão. No artigo 28 dessa lei, leiam esse artigo que é muito cobrado em prova, vale a pena memorizá-lo. Capítulo 4, o poder público deve assegurar ao aluno surdo a oferta de educação. Então, ele fala bem específico na lei, ó, no artigo 28, no capítulo 4, fala sobre o bilíngue. Então, se a gente for ver aqui, ó, oralista já tira, B oralista já tira, por comunicação total já tira, sobrou a D e a E. E lá no artigo 28, no capítulo 4, diz o quê? Que bilíngue, tá? É oferta de educação para surdos, em Libras como a primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Inclusive, lá na lei do artigo 28 fala, né, que escolas públicas são responsáveis e têm o dever, sim, de ofertar a educação bilíngue. A escola privada não é lei, tá? Porém, na escola privada tem que ter o intérprete de Libras, sim, tá bem? Então, o gabarito aqui da nossa questão 4, letra D. O E não seria, ó, é bilíngue, tá? Mas Libras como segunda língua? Não, é Libras como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. Questão número 5. A Lei nº 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento. Então, lá no artigo 2, né, no segundo artigo da LBI, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interações com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é assim que traz lá no artigo 2º da LBI. Então, vamos ver aqui, impedimento de longo prazo. Então, a gente já corta aqui, ó, A, permanente, de longo prazo pode deixar, de longo prazo, temporário não. Então, a e a D a gente já corta. Vamos para B. De longo prazo, de natureza comportamental, não fala isso. Cognitiva também não. C, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá aqui o gabarito, a C tá certo, é assim mesmo que tá lá no artigo 2º da LBI. E a E, de longo prazo, de ordem visual, não, auditiva, não é assim que traz na lei. Então, questão número 5, gabarito, letra C. Questão número 6. É frequente nas escolas públicas a presença de crianças, jovens ou adultos com algum tipo de deficiência. Por este motivo, cabe a todos os trabalhadores da educação conhecer e orientar-se pela Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, de acordo com esse documento. Então, existe esse documento de convenção, né, de pessoas com deficiência que fala dos direitos. A. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de curto, médio ou longo prazo? Não, já vimos na lei que é impedimento de longo prazo. B. É impossível um desenho universal para produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por deficientes?
Lá na lei fala que é possível desenho universal para produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por deficientes ou qualquer pessoa. C. A diferenciação do deficiente, ainda que o impeça de exercer algum direito, é recomendável quando protege dos riscos do convívio social? Não, né? Diferenciação? Não, errado. D. Os deficientes não podem dar grande contribuição, não vou nem continuar lendo, eles podem sim dar grandes contribuições, eles têm potencial sim. E E. A recusa à adaptação razoável do ambiente constitui discriminação por motivo da deficiência? Sim, né? Se recusar a adaptar determinado ambiente para pessoa com deficiência é discriminação. Então, questão número 6, gabarito E. Questão número 7. Vamos lá na 7, então. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a nossa LBI número 13.146, analise as questões abaixo. Primeiro, no artigo 2º-A da referida lei foi instituído o cordão de girassóis. Lei 14.624, que é um cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Correto. Temos agora também esse cordão, né? Já tínhamos na lei o cordão do transtorno espectro do autista, agora esse aqui da identificação de pessoas com deficiência oculta, cordão de girassóis. Então, A1 está correto. 2. Pessoas com mobilidade reduzidas, como idoso, gestante, lactante, pessoa com criança no colo e obeso, são considerados pessoas com deficiências? Não, né, gente? Eles têm, sim, alguns direitos, eles têm lá a fila prioridade, porém, eles não são considerados deficientes, e sim pessoas com mobilidade reduzida. Então, a 2 está incorreto. 3. Profissional de apoio escolar apoia o estudante na higiene, alimentação, locomoção, atividades escolares, se necessário, e em todos os níveis e modalidades da educação pública ou privada, excluindo técnicas identificadas como profissões legalmente estabelecidas. Esse profissional pode ser chamado também de atendente pessoal? Olha só, tudo correto até aqui no ponto. A partir daqui, não é. Atendente pessoal é diferente de profissional de apoio escolar. O atendente pessoal é aquela pessoa, membro ou não da família, ou acompanhante, com ou sem remuneração, muitas vezes até em teatro eles vão, né, com uma pessoa com deficiência, mas não é o profissional lá na instituição de ensino, profissional de suporte, de apoio escolar, tá? E esse é remunerado. Então, deixou o item errado, tá bem? Então, a 3 está incorreta também. Então, é correto que se afirma em 1 apenas. Questão número 7, gabarito, letra C. Questão número 8. Leia. Então, vamos lá. Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, não é só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita. Responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. Então, né, retirado de Soares, 2003, página 40. Com base no excerto, é correto afirmar. Então, está falando aqui sobre alfabetizar e letrar. A. Saber codificar e decodificar a língua escrita é o método mais avançado de entendimento do mundo em que se vive? Não, né? B. A alfabetização e o letramento não estão ligados entre si? Ao contrário, eles são sim distintos, mas eles são interligados entre si. C. A alfabetização é estado ou a condição daquele que se apropriou do uso da leitura e da escrita? Não, né? D. O letramento não contempla a escrita de gêneros textuais distintos? Contempla sim. O letramento contempla vários gêneros textuais. E. Apenas saber codificar e decodificar a língua escrita não é suficiente para responder às demandas do meio social. Isso mesmo, para responder às demandas do convívio social da sociedade, tem que saber letrar, alfabetização e letrar, alfaletrar. Alguns teóricos ainda falam sobre isso. Então, o gabarito da questão número 8 é letra E.
Questão número 9. Identifique abaixo as afirmativas V, verdadeiras, e F, falsas, a respeito dos estudos que versam acerca de alfabetização e letramento. A alfabetização é o processo de ensino e aprendizagem de um sistema linguístico? Verdade, né, gente? Tá certo. Enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o letramento se ocupa da função social de ler e escrever? Correto. Uma pessoa letrada sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais? Certo. Alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever? Verdadeiro. Então, se a gente for ver, todas verdadeiras. Assinale a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo. Letra A. Questão número 9, gabarito A. Questão número 10. Um conhecimento consciente, uma capacidade de analisar os sons que compõem as palavras. Essa definição refere-se a uma habilidade importante no processo inicial da alfabetização. A frase procura definir qual habilidade. Letramento? Não, né? Metacognição? Também não. Consciência fonológica? Aqui está o nosso gabarito. O início da alfabetização é definido, sim, por essa habilidade, né? Capacidade de analisar os sons que compõem as palavras. Consciência semântica? Não, né? De significado. Então, questão número 10, gabarito C. Então, o gabarito das questões ficou 1C, 2B, 3B, 4D, 5C, 6E, 7C, 8E, 9E, 10C. Bons estudos! Então, eu espero de coração que você tenha sim gostado desse vídeo. Já te peço para escrever nos comentários. Eu vou gabaritar. Mentaliza isso e vem para o canal Pedagogia Aditivada exercitar, porque aqui toda semana eu trago vídeo para você se capacitar. E eu já te recomendo assistir esse vídeo aqui, que vai te ajudar bastante.